Boa noite pessoal. Boa noite, Jorge, meu querido. Zaira, que bom ver vocês aqui. Olha aí, o De Paris. Como que tu tá, meu querido? Quanto tempo? Estamos esperando aqui. A gente ia fazer essa live pelo Insta da Fernanda e por algum motivo a gente não conseguiu se conectar lá. Então nós vamos tentar por aqui. E vejam bem, né? É a arte do improviso. A alegria é minha, Jorge. Poxa, temos que fazer uma live nós dois, Jorge. Relembrar um pouco para mim dessas histórias aí e principalmente essa, essa visão de mundo fantástica, né, da esquizoanálise, enfim. Aqui vai dar Ah, certo. Oi, Fernanda. Que bom. E olha só, já começou totalmente no improviso, né, Fernanda? Vamos lá, tá tentando. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Tô falando de bem longe aqui, eu tô falando da Lua aqui, ó. Pegando carona para Marte, mas estão aqui na Lua. Parece estar tendo algum problema de conexão. A gente vai esperar ela. Enquanto isso, a gente vai conversando, dando oi para todo mundo. Que bom ver vocês, pessoal. Oi, Dete, como é que tu tá? Tudo bem? Érica, como é que tá? Jane, como é que tá Uberaba aí? Tá friozinho aí, aqui tá bem friozinho. Muito bom, muito bom. É, um copo de vinho, meu querido, é verdade, mas eu tô no café. Tô no café aqui. Eu fui fazer um programa semana passada e tomei umas garrafinhas de vinho ali. Umas não, né? Não é verdade. E aí eu tomei um vinhozinho e não deu muito certo. Eu fiquei muito feliz, excessivamente feliz para os padrões que nós vivemos. Veraba tá ah, lida? Ai, agora vai, será? agora vai ficar, hein? Ai, Agora estou aqui. Que prazer estar aqui. como Começamos é que... improvisando, né? Já tá bom. Não, mas esse é a arte do improviso, né? Tinha que ser meio assim mesmo, né? Não podia estar tudo certinho, determinado, não. Tinha que ser assim. É verdade. O pessoal tá brincando da minha caneca, né? Eu comprei hoje essa aqui, ó. Falei que eu tô na Lua, ó. Pegando carona pra Marte, mas não pintou a carona, tô aqui ainda. Tô que nem o Raul Seixas, né? Ô, seu moço do disco voador. Você gosta de Ai, caneca também, Paulo? gosto de canecas? É, mais ou menos. Eu não era muito de café, sabe? Tô tomando café. Eu tô em casa, tô mudando alguns hábitos aqui. Não sou muito, nunca fui muito de café. Eu sou da Coca-Cola, sabe? E Como eu não tô todos tomando nós, mudando alguns hábitos, né? bastante. Nesse período. Bom, seria bom a gente se apresentar, porque eu acho que tem muitas pessoas que não te conhecem e me conhecem e vice-versa. Então, Vice-versa, assim. Muita primeiro as gente damas. querida aí. Começo me apresentando, eu? Claro, por favor. Bom, eu quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui com você, conversando com você, tendo esse bate-papo, conversando sobre improviso, né? Eu acho que a gente tem atividades muito diferentes, não sei se são muito diferentes, mas são diferentes. E o que a gente faz é diferente, mas eu acredito que o nosso porquê tem uma ligação ali, por isso que a gente está aqui, né? Bom, eu sou atriz, originalmente, eu sempre falo que sou originalmente atriz, que foi minha formação primeira de alma, que eu comecei sendo atriz, é o que eu sempre quis fazer, era o que eu queria ter feito. Depois eu me formei em administração de empresas e depois agora me formei como terapeuta corporal neo-haitiana. Hum, Descobri, fui fazer administração, por incrível que pareça,
por causa do improviso. Porque eu entrei numa... Curioso isso. Eu entrei num grupo de playback theater e a gente se apresentava em empresas. E aí eu entrei, comecei, foi meu primeiro contato com o mundo corporativo lá em 2006. E aí eu comecei a trabalhar com as empresas e comecei a ver o poder de transformação que a ressignificação das histórias tinha em um grupo. E como isso, eu chegava no grupo, era uma coisa, quando eu saía, eram outras. Parecia que eu estava vendo gente quando eu saía, gente de verdade, ser humano. E aí eu falei assim, eu quero trabalhar com humanização nas empresas, eu quero levar isso para as empresas. E aí as pessoas achavam que eu era louca. E fui fazer administração e depois me formei como terapeuta. E hoje eu trabalho com desenvolvimento humano de diferentes maneiras. Trabalho com desenvolvimento de liderança, com desenvolvimento de trabalho em equipe, sempre utilizando os princípios do improviso e da teoria U, que também é uma ferramenta que eu utilizo, e sempre com mediação também, tem o impromediação, que é improviso para mediadores, um pouquinho do que a gente vai falar aqui, e o meu porquê, que eu acho que se liga com o seu porquê, tem transformação no meio. Total. E essa Totalmente. sou eu. Essa sou eu. Queria que você se apresentasse também para o pessoal Bom, aqui que. eu sei que tem muitas pessoas que não me conhecem aqui também, né? Então deixa eu falar um pouquinho de mim. Fernanda, e a gente também está se conhecendo basicamente agora, né? Totalmente no improviso. Faz uns 300 segundos que a gente se encontra pela primeira vez. Mais ou menos. Bom, tanto tem a ver a transformação que eu fui desenvolvendo um método de trabalho com grupos nos últimos anos, né? Que eu chamo de diálogos transformativos, né? Esse é o meu métier atual, né? Que é totalmente isso, né? O busca de transformação dos sujeitos, das relações, das instituições onde a gente trabalha. Mas deixa eu falar um pouquinho quem sou eu. Então, eu sou psicólogo de formação, mas isso e eu acho que quem está aqui talvez ninguém saiba, só minha esposa que eu vi que ela entrou ali hoje, agora há pouco. Eu fiz administração de empresas 3 vezes. Você parou as 3. Por quê? Eu entrei na primeira porque eu pensei que eu ia cuidar dos negócios da família, da primeira vez. Eu fiz lá 1 ano, 2 anos e tal, e falei, quer saber? Não gostei muito, tranquei e tal. Fiquei 1 ano meio sabático, não, eu vou fazer administração. Voltei, fiz mais 1 ano, tranquei de novo, me mudei para o Rio Grande do Sul, que a minha família é daqui, estou em Caxias do Sul. Voltei para Uberaba, Minas Gerais, me formei em psicologia e depois acabou que eu voltei a cuidar das coisas da família. Eu falei assim, quer saber? Agora eu estou precisando de administração. E prestei o vestibular, depois de mais de uma década fora da escola, né, sem estudar e tal, passei de novo. E aí, quando eu fiz a minha matrícula, no primeiro dia da aula, eu olhei e falei assim, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro, como é que esses caras me deixam passar no vestibular? Faz 10 anos que eu não estudo, né? Então, fiquei pensando assim, eu acho que a qualidade não vai ser a melhor. Eu fiquei meio nessa neura assim, falei, quer saber? Larguei. Então, eu entrei na administração 3 vezes. Olha só que loucura. Eu também... mas eu entrei pelos motivos mais mundanos mesmo, né? Para cuidar dos negócios e tal. A psicologia surgiu na minha vida de improviso. Eu conto essa história e ela é real, tá? Eu já contei algumas vezes, não tem problema, já prescreveu esses crimes, né? Eu, eu tinha uma ideia maluca, assim, né? Eu queria fazer filosofia. Na verdade, eu queria estudar filosofia, né? Eu queria entender filosofia, etc. Eu não queria dar aula de filosofia. E aí, eu morava em Uberaba, Minas Gerais, e fui para a fila da inscrição da filosofia. E aí, na minha fila, tá lá, eram alguns cursos naquela fila, e eu chego lá na boca do caixa ali, né? O cara ali nem levanta a cabeça, olhando assim, né? Tipo, vai querer o quê, meu filho? Né? Tipo, pegando o pedido do McDonald's, eu falei, olha, filosofia. Aí o cara levantou assim, me olhou como se ele estivesse vendo, talvez, assim, algum ser de uma galáxia muito, muito distante, o Chewbacca, alguma coisa assim.
E ele me olhou assim e tal, e escreveu. Eu senti alguma coisa no ar. Eu falei assim, escuta, quantas pessoas tem inscritas aí? Ele falou assim, só você. Eu falei, mas como assim? Eu falei, então, pessoas precisam passar o curso? Eu falei, pelo menos 50% da turma. Foi, mas vai dar o curso? Foi, não, nunca teve esse curso, só tem o nome aberto, mas nunca teve, porque nunca completou uma turma. Aí eu falei, então eu não vou ter curso, não vou fazer nada. Ele falou, não, filosofia você não vai fazer. Eu falei, o que que você tem aí? Eu juro que isso é verdade. Ele falou, o que que você tem aí? Ele falou assim, ó, a gente tem história, isso, tem psicologia. Psicologia? Eu falei, sim, põe meu nome aí. E é óbvio que depois, na trajetória, eu fui descobrir que isso não tinha nada de improviso, né? E é isso um pouco que eu quero falar da minha visão sobre improviso. A minha, Aham. a minha esposa já estava terminando psicologia, a minha cunhada, que é como minha irmã, é psicóloga e tal. Eu tinha já essa aproximação, eu tinha esse olhar. E quem me levou ali foi a sincronicidade, né? Não foi o acaso e não é óbvio que eu não escolhi uma profissão assim, deixa eu ver Unidunité. É claro que não. Então, isso para mim já apresenta um pouco a minha visão de improviso. E de lá para cá é um pouco o que eu faço, eu sigo com a onda, entendeu? Eu não vou discutir com a vida, entendeu, Aham. Fernando? A minha percepção é essa, assim, a vida tá aí, é ali, vamos lá. O que que eu posso fazer para me divertir, para ser feliz diante daquilo que aparece, entendeu? Essa Mas história que eu contei aqui agora, algumas pessoas estão escrevendo, não sabia, gente. Eu sinceramente eu acho que só quem sabe disso não dá 10 pessoas, assim. Eu acabei de contar uma história de improviso aqui. Então esse foi um é, pouquinho eu. E só para chegar aqui, para não pular, porque você falou, a gente é muito diferente e tal, mas a tua trajetória de atriz, eu tenho na minha trajetória música, né? Eu tive banda, roqueira. rock and roll, música própria, gravei 3 CDs, gravamos um DVD ao vivo muito irreverentemente denominado Rock no Teu, que é o Teatro Experimental de Uberaba, então a gente achou que era bem engraçado colocar rock no teu, né? Você vê que a gente não era muito sério, assim, né? E, E eu e, a, acho e que a a primeira nossa. live que eu vi. Oh, perdão, desculpe. Não, eu ia dizer que. E tudo isso, essas bandas eram calcadas no improviso. Te devolvo. O que eu achei, acho que foi a primeira live que eu vi sua com Mozart. E a hora Ah, que eu sim, liguei, vocês estavam falando justamente disso. é Aí eu verdade. fiquei assim, porque assim, eu sou movida a histórias. Eu adoro escutar história e contar história. Porque o playback, como eu comecei no improviso, a gente escuta as histórias das pessoas e recria essas histórias junto com a música, no momento, sem nenhum tipo de combinação. E para isso, a gente precisa dar um significado para as histórias. Porque a gente não faz simplesmente a história, cheguei, vou reproduzir a história do jeito que você me contou. Eu vou te dar um novo olhar sobre a sua história. Então, isso me fez criar que eu não tinha, não, antes de fazer improviso. Você me desenvolver muito para fazer improviso. É, de verdade, assim. E aí, eu lembro que você estava falando com o Mozart sobre isso. E é uma coisa interessante, você está falando, você está trazendo aí do improviso, da sincronicidade e tal, você falou uma coisa de aceitar. A primeira coisa que eu falo sobre improviso é primeiro que improviso não é fazer qualquer coisa, né? Perfeito. Primeira coisa que eu falo quando eu vou falar, que eu vou dar curso, eu falo, improviso não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Improvisar é você aproveitar os recursos que você tem da melhor maneira. Então é fazer o melhor com aquilo que você tem no momento, com aquilo que chega até você. E chegou até você. Então, é como quando a gente vê alguma coisa, a gente já passa a ter responsabilidade, né? Assim, então, assim, chegou até você, a responsabilidade é sua. O que de melhor eu posso fazer? Quais são os meus recursos agora? E aí, tudo pode ser recurso. E para a gente perceber as coisas como recursos e as situações como recursos, a gente precisa apurar o nosso olhar para enxergar as coisas como recursos, como potências, né? E você trouxe isso na sua fala, que a primeira coisa que eu falo é o jogo do sim é sim, eu aceito o que É, você traz, aceito o que chega, aceito o que chega, do jeito que chega.
Eu aceito que você traz o que chega, a situação, e aí eu posso transformar. Porque se eu não aceito, eu não posso transformar. Primeiro eu aceito, depois eu É posso um ato de transformar. coragem. É Hã? um ato de coragem, é um ato de coragem e de abertura. Esse aceito significa eu tô aberto ao que vier, inclusive a transformar a minha percepção a mim mesmo nessa trajetória, né? Queria Exatamente. ir na linha do que você falou, para primeiro diferenciar. A gente está falando de improviso, e não de desordem, desorganização, falta de estrutura, falta de método. É o total oposto disso. É, por exemplo, eu nunca me considerei um músico, né, de verdade. Eu era só o cantor, né? Eu era só o cara que andava com a banda. Mas a gente ensaiava muito para conhecer toda a estrutura da música, toda a estrutura da banda, quem é quem na banda, para poder no palco não precisar nem se olhar. Então, no improviso, naquilo que eu faço, eu acho que é um pouco que você faz também, pelo que eu entendi rapidamente do impromediação e tal. Esses recursos estão todos aqui, e são recursos de 30 anos, né? Por exemplo, está aqui o nosso um querido mestre meu, um dos meus mestres de vida, o Jorge Bichuete, psiquiatra fantástico de Uberaba, com quem eu aprendi um pouquinho sobre esquizoanálise, esquizodrama. Também na mesma época, dentro de um hospital psiquiátrico, aplicava os grupos operativos. E dentro com adolescentes em conflito com a lei, lá nos anos 90, no começo dos anos 90, usava o psicodrama com adolescentes. Especialmente Uhum. adolescentes que haviam cometido atos infracionais muito graves, como homicídio, por exemplo. E, inclusive, naquela época, muitos eram soropositivos, né? O HIV e tal era uma época muito complexa, assim, eles estavam. Então, tinha muitos adolescentes ali. O tema que eu mais tratava com eles era esse tema, né? Da Uhum. finitude e tal, porque naquela época ainda ser diagnosticado com HIV era praticamente uma sentença de morte, né? Era uma questão de quando e não de si. Especialmente para quem não tinha condições financeiras para poder custear, o que era muito caro na época, né? Então, essa minha estrutura que hoje eu uso, que eu chamo de diálogos transformativos, vem daí. Muita gente acha que eu comecei a trabalhar com isso há pouco tempo, quando eu conheci, por exemplo, a justiça restaurativa. Isso é um engano maior do mundo, porque o que eu uso está fincado em algumas décadas de trabalho e de lidar com pessoas e de ver. Não tem nada mais necessário improvisar do que lidar com pessoas com um transtorno mental muito grave, Uhum. né? Para contar histórias, tu gosta de histórias, eu vou contar a primeira história do dia, o primeiro dia que eu fui fazer, que eu comecei meu estágio, então, no Sanatório Espírita de Uberaba. Você imagine um hospício mesmo, né? Que era na época, assim, ainda um resquício daquele hospício do século passado, aquela coisa, e era separado homens de mulheres, porque uma questão muito interessante que a sexualidade fica muito forte neles, né? Ou simplesmente a falta desses padrões de posso ou não posso. E eu tenho certeza até hoje, se o Jorge estiver ouvindo aqui ainda, eu quero que ele me diga esse depoimento aqui, se foi de sacanagem ou não. Me largaram no meio do refeitório com as mulheres. Bom, me deixaram uns 15 minutos. Eu usava, para você ver como é que era a época, eu usava uma jardineira uma jardineira jeans que eu adorava usar, uma camiseta branca e tal, e um tênis. Esse era meu uniforme. E aí me encantoaram essas mulheres lá e começaram a tirar minha roupa. E eu, novo no pedaço, primeiro dia, eu falei, o que que eu faço? Como é que eu, tipo assim, como é que eu ajo? No meu primeiro dia dentro de um sanatório, eu falei assim, eu acho que eu fico, né? Acho que eu não saio mais aqui, eu acho que eu também eu tô delirando ou o que está acontecendo? E aí, quando eu olhei, tava lá os psicólogos, os psiquiatras lá, morrendo de rir. Eu tenho certeza que isso era algum tipo de pegadinha, sabe? Que fizeram assim. Aí quando tava assim, eu já sei só de quase de cueca ali, eles vieram me salvar, sabe? Não, vem aqui. Eu falei, pô, acho que era um teste para ver. Tipo, vamos ver se o cara fica, né? Depois dessa primeira. Depois Então, dessa, né? Depois dessa eu batizada aí. pensei, eu falei, peraí, isso aqui na faculdade de psicologia ninguém me ensinou o que fazer, o que que eu faço agora, né? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? E a vida é isso, né, Fernanda? A vida vem nos despir a todo momento, né? Como é que eu Todo mundo. lido com isso? Você É, falou uma coisa aí interessante. Você falou dessa coisa que a gente está sempre aprendendo. Eu considero o improviso
Quando a gente aplica tudo isso que a gente, um pouco do que a gente vai falar hoje, porque não dá para falar tudo também nesse espaço de tempo, é muito complexo o improviso. Mas você trouxe uma coisa aí que é essa coisa da gente aprender sempre. É uma postura que, se a gente adota na vida, a gente vai só crescer com tudo que chega. Porque para a gente enxergar as coisas como recursos, primeiro que a gente precisa apurar nossa visão, nosso sentido. Mas para eu olhar uma coisa como recurso, e se ela é um recurso, eu vou agir com ela, eu vou precisar fazer alguma coisa com ela, eu vou precisar também investigar meus recursos internos para usar aquilo como recurso. Então eu vou sempre estar me investigando os meus próprios recursos internos para lidar com aquilo que chegou, que eu estou enxergando como recurso. Então eu preciso de uma postura de aprendiz, uma postura é como um mediador, né? Dei um impromediação há umas semanas atrás, e que eu digo que, e não é só na mediação, e você vai poder falar aqui melhor que eu digo sempre que, em qualquer conflito, a gente está falando aqui, mas qualquer conflito, se você entrar no conflito ali, ele já traz a solução. A potência da solução, da transformação já está ali. É que a gente não enxerga. Aí, claro que o mediador, ele precisa estar com o filtro e consciente de que também de que parte que ele está olhando para aquilo que é dele e precisa conseguir suspender isso, por isso precisa ter muita autoconsciência. Mesmo quando a gente vai fazer a história de alguém, eu preciso suspender o julgamento daquela história. Então eu preciso entrar naquela história a partir de um outro lugar. Eu vou ressignificar essa história, mas não com uma voz de julgamento. E isso a teoria U fala, suspender a voz do julgamento, a voz do cinismo e a voz do medo. Aí eu consigo deixar aí tudo o que precisa ir para eu conseguir deixar emergir o que precisa chegar. Deixar surgir aquilo que precisa chegar. E a arte, eu acho que é um instrumento que faz a gente entrar em contato com os nossos sentidos, em todos os sentidos, né? Porque eu acho que ela coloca a gente em contato com o nosso sentido, com o nosso olhar para dar sentido mesmo, e com os nossos sentidos de sensações. E essa é uma coisa que eu aprendi assim com o playback, muito que eu levo para minha vida, com essa consciência de que quando eu vou olhar para uma história, eu estou dando o meu sentido para a história. Quando você me conta uma história, eu vou dar o meu sentido para a sua história. Então, assim, é como a arte, é uma obra aberta que quando eu aprecio, eu vou dar o meu sentido para aquela obra. E aí, se a gente for pensar nisso para todas as situações, né? Eu preciso estar, quando vou lidar com pessoas, ciente de que eu tô suscetível a isso, porque por mais consciente que a gente seja e trabalhado, a gente vai julgar. E aí, mas a gente, com os nossos recursos internos, a gente percebe rapidamente que está fazendo isso e a gente suspende a voz do julgamento, porque senão as pessoas acham que a gente é santo e que não julga nunca e que a gente está lá no... Não, sim, é que com os nossos recursos internos a gente percebe que está julgando e fala, ops, suspende e consegue... Eu resumo isso, Fernanda, dizendo o seguinte, que eu ofereço em qualquer grupo, né, ou em qualquer diálogo individual, mas a gente está falando um pouquinho mais de grupos aqui, né? Uhum. A minha presença. Tá? O que é a minha presença na minha concepção? A minha presença é a minha história, mas neste momento presente. Eu não vou te oferecer o meu passado, ou seja, não vou te dar as soluções que serviram para mim ou para as pessoas que eu atendi antes de você. Aquilo serviu para mim ou para essas pessoas. O meu passado não vou te oferecer. E não vou te oferecer a minha ideia de futuro. As soluções que eu acredito que você deveria seguir. Então eu chamo isso de presença. Essa é a minha concepção de presença. Então eu tento realmente estar presente. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que você, na minha concepção,
Veja bem, é que nem uma tela de computador, você já viu, você deve conhecer, eu não sei se você é dessas, que tem a tela com 1 milhão de ícones, né, soltos ali, e tem pessoas que, como eu, tá tudo em pastas. A pasta dentro da Fica pasta. tudo solto, meu. Pois é. Totalmente estruturado, porque como que eu faço com os meus recursos? Esses recursos internos, como você está chamando, que seriam as minhas teorias, as minhas práticas, a minha experiência, elas são geralmente, muitas vezes revisitadas e eu sei exatamente onde elas estão armazenadas. Então, quando eu preciso, numa situação que eu sou pego de surpresa, eu sei onde buscar ela. Então, o que eu estou chamando de improviso é saber exatamente onde você busca a ferramenta, a compreensão, aquilo que vai te ajudar a compreender o momento, porque você já foi ali muitas vezes. E principalmente já foi ali para tratar das suas questões. E ao fazer isso, você não mistura a tua história com a história do outro. Você empresta a sua história para criar uma base para essa contação de histórias conjuntas. Mas essa é a minha história, a tua história, a tua história. E o que, que a gente constrói dentro da ideia dessa, porque eu chamo de diálogo transformativo, uma nova narrativa. Então a narrativa, que não é a minha, não é a tua, mas é uma narrativa conjunta, coletiva, que se constrói. É TC, é TA, é TAR, né? É construção conjunta. Então, para isso funcionar de verdade, para não ser desordem, bagunça, etc., para você poder improvisar nesse sentido que a gente está colocando aqui com responsabilidade, porque a gente não tem direito de arriscar na vida do outro, né? Especialmente quando a gente está meditando um conflito mais grave. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar dentro de alguns parâmetros e limites que para você estão muito definidos. E se você trabalha com um grupo, você está definido com isso como grupo. Então você na verdade improvisa até dentro de uma certa borda. As bordas são muito importantes, né? A água que flui no rio ali muda todo dia. O rio nunca é o mesmo, mas as bordas são. Você tem que conhecer as bordas que são os seus limites. Até onde eu posso, até onde eu consigo ir para eu poder voltar a ser eu mesmo. Num processo de transformação de conflito, até onde eu posso ir, que elasticidade esse processo tem até que eu possa voltar e o processo seja suficientemente potente para conter essas histórias todas. É um pouco isso que eu gosto de fazer. Mas isso exige, é isso que você está falando, muita história, muito trabalho, é muito ralar. O suor, sabe? Quando você apresenta uma peça de teatro, ninguém sabe. Ou por exemplo, é uma figura muito comum, né? A dançarina de balé, o pé está destruído, mas ela está linda e bela ali. Então, quando a gente entra numa história, por exemplo, em alguns conflitos que eu atendo, um homicídio, 4 adolescentes matam um morador de rua. Quem vai saber como eu estou me sentindo, lidando com aqueles sujeitos, escutando a história de vida deles, né? De um dos adolescentes que o pai era alcoolista, agredia a mãe é drogadita, se prostituía dentro de casa na presença do filho, e o filho, esse menino descobre um dia, num conselho tutelar, que ele nasceu da seguinte maneira. O pai dele estuprou uma mulher no bairro e, em vingança, 4 homens estupraram a mãe dele e ele nasceu desse estupro. E ele escuta essa história e como que ele vai... Como a gente está falando de recursos, que recursos internos tem esse menino que foi criado em total negligência então, você tem que movimentar uma coisa dentro de você para suportar, simplesmente estar na presença de alguém que sofreu tanto na vida. E isso, obviamente, não justifica o que ele fez, mas isso dá cria uma história que a partir dali você vai trabalhar. E uma humanidade, né? E isso, a alteridade, esse olhar que o outro... por exemplo, nesse caso, eu parei e pensei, como seria... esse é o meu trabalho comigo mesmo, que eu não faço na presença do outro, como você falou, não na hora da mediação, da transformação do conflito, mas depois comigo. Em casa, quieto. Como seria eu criado num bairro sem nenhuma necessidade básica atendida, um pai agressivo, ausente, uma mãe totalmente drogada e prostituída, dentro de casa, eu assistindo isso, e descubro que a minha origem, o meu eu, o meu self, parte daí. Eu fiquei pensando, como seria eu?
que fui criado num ambiente estruturado, numa família estruturada, sem necessidades básicas não atendidas, sem ter passado fome, etc. E quem sou eu? E a minha resposta para mim, quem sou eu para poder julgar esse sujeito? Então, esse levantamento do julgamento que você trouxe, ele não é só uma questão técnica, ele é uma questão de humanidade. Se você não trabalha com esse levantamento, com esse abstrair esse julgamento, como que você pode querer emprestar a tua história para o outro para construir uma nova história? Uhum. É, Você- eu não sei. é, essa é uma coisa que, bom, você falou aí, você citou antes de contar essa história, sobre a nossa bagagem, né? Que a gente traz, os nossos aprendizados, e a gente tinha falado do aprendiz, né? De ter esse comportamento de aprendiz, e eu sempre digo que a nossa bagagem, ela é uma possibilidade, não uma certeza. Ela é uma possibilidade. Eu não entro com essa postura de que Sim, já resolvi muitos casos e agora estou aqui, vou resolver, tal, não, né? Não é assim. Porque, como eu acredito, a solução já está lá. A gente só vai, a gente precisa estar com o nosso olhar, as nossas lentes limpas, porque foi chamado ali, porque aquelas pessoas não estão tendo recursos para lidar com aquilo. Então, eu vou oferecer a minha presença ali para conseguir enxergar que recurso aquilo já traz e qual é a potência daquela situação. Porque tem, né? Existe potência ali, enxergar o potencial das coisas. E você citou uma outra coisa, então eu sempre digo disso, que as nossas bagagens são possibilidades e não certezas. Porque eu vou também descobrir o caminho durante o caminho. Mas você falou uma outra coisa aí sobre os limites, o contorno. Contorno. Então, assim, improviso não é lá, chega lá, fazer qualquer coisa, porque você tá oba-oba. Não, não é oba-oba. Tem o contorno. Aliás, a gente treina improviso no teatro, quando a gente começa a fazer teatro, a gente treina com muito pouca informação, porque a gente precisa treinar, fazer muito com pouco. Esse é o treino do improviso, fazer muito com pouco. Então, se a gente tem esse treino na vida de fazer muito com pouco, o que é muito, o que é pouco, aí, ok. Mas assim, o que chega na sua mão tem algo para ser feito. Tem alguma potência que a gente pode olhar para isso como potência. Mas é necessário um contorno mesmo para ter. Isso vai dar é a uma borda, estrutura, uma é a borda segurança. A que dá a borda forma. É a borda que dá a forma, né? tem que dar forma, porque o rio que vai sem margem vira lago, estagna água parada. Para ele Morre. ir longe, ele precisa de contorno, né? Então, assim, a gente também precisa de contorno, a gente precisa a gente precisa saber reconhecer os nossos limites, os nossos contornos, até para poder lidar com essas situações aí que chegam, né? Então a gente precisa se conhecer. E agora a questão do caminho, fazendo agora a ponte para essa coisa da gente vai conhecer o caminho, falo da importância do primeiro passo, né? Porque é se colocar nesse lugar onde eu não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho controle sobre o que vai chegar. Mas eu tô ali com a minha presença para. Eu sempre faço uma analogia, eu falo em analogias, por mim eu só fazia analogias o dia inteiro, o tempo inteiro, falava em analogias. Acho que sou uma filósofa quase. Mas assim, eu comparo com. Eu tenho uma lanterna, acho que até escrevi na divulgação da nossa coisa em algum lugar assim. Eu tenho uma lanterna e eu tenho um propósito, eu tenho onde eu quero chegar, mas eu não tenho. Eu só tenho a lanterna, não consigo iluminar lá onde eu quero chegar. E eu tenho essa lanterna. O que eu vou fazer? Sentar e chorar? Não vou caminhar? Não, eu vou iluminando passo a passo, porque esse é o recurso que eu tenho, essa lanterna. Então eu vou iluminando passo a passo. Pode ser que eu seja
que eu seja obrigada a dar uma volta na montanha, subir pelo outro lado, mas eu vou chegar lá. Pode ser que eu consiga subir direto, pode ser que tenha um buraco no meio do caminho, mas eu vou olhar porque eu tô com a lanterna. Então, eu faço essa analogia com esses trabalhos, com essa visão de improviso que eu tenho. Eu acho que o que se mantém aí é quem você é, né? E por isso o maior trabalho aí, o maior recurso interno é quem sou eu, quem eu sou. Que vem da minha história, vem da minha experiência e tal, dos meus objetivos, do meu porquê. Essa palavra, né, esse porquê, para mim de total importância hoje. O como ele depende de quem, depende de quando, depende de onde e depende do que eu vou fazer. Mas então o como varia profundamente. E para o como está aí todas as ferramentas. Eu posso buscar. Vou exemplificar. Você gosta de história, eu também gosto, né? Eu atendi um caso em 2013 que tinham 4 irmãos. Na verdade, eram 5, mais um quando bebê. Assim que nasceu, ele foi direto do hospital para adoção. A família tinha uma série de problemas com negligências, violências, abusos, maus tratos, etc. Os 4 irmãos estavam em um acolhimento institucional, num abrigo, né? Um de 3, 7, 2 meninos, um de 3, um de 7, 2 meninas, uma de 10, uma de 12. Então, não vou contar o caso todo porque ele é muito complexo. Na verdade, eu dou toda uma aula sobre ele, sobre como entender e trabalhar aquilo. Mas o que eu queria trazer aqui é o que eu chamo de improviso, que é muito o que você está dizendo. Naquele encontro, naquele círculo, né, a gente usa um instrumento nesse formato de trabalho, na maioria das vezes eu uso, às vezes eu não uso, que chama objeto da palavra. Então, quem tem o objeto da palavra, por exemplo, ele tem o poder de falar. Ele é convidado a falar e as outras pessoas vão ouvir. Só que o menino de 3 anos não falava, não verbalizava. Ele ainda não falava. E o que aconteceu? Aquele encontro era dentro de um processo judicial para decidir se aquelas crianças voltariam para os pais ou iam para adoção. Então foi uma estrutura enorme que a gente montou para entender se eles sabiam, tinham compreensão de tempo, de lugar, do que era verdade e não fantasias, de mentiras, etc. A gente montou todo um processo muito, muito estruturado. E aí o que acontece? A estrutura do encontro é baseada na fala. E aí eu tenho um menino de 3 anos que não fala. E aí eu posso pensar, bom, esse aí vai ficar aqui comendo lanche e tá tudo certo. Só que ele não fala, mas ele vivenciou tudo aquilo. Então, por não falar, ele está muito mais imune às combinações, porque uma coisa que a gente descobriu no processo é que a menina de 12 anos dizia para de 10, para o de 7, para o outro de 3, que eles não podiam contar o que acontecia em casa, senão eles não voltariam para casa. Porque a única forma de amor que eles conheciam, e isso o menino de 7 anos disse no processo, falou assim, eu quero voltar para casa para apanhar do meu pai. Porque essa era a dimensão de amor que ele conhecia. Ele não conhecia outra dimensão de amor. E o que eu fiz no meio do nada ali, porque não tinha o que fazer, para escutar aquele menino de 3 anos? Me lembrei do psicodrama, me lembrei talvez até do teatro mesmo, da escola, no ensino médio. Fui para trás da cadeira, eu brinco sempre quando eu conto essa história nos cursos, e o objeto da palavra era um elefante de pelúcia, pequenininho. Eu fui para trás da cadeira, coloquei aquele elefantinho aparecendo, eu atrás da cadeira aqui, só o elefantinho aparecendo, e aí eu brinco que eu mudei a minha voz, fiz uma voz de elefante, né? Aí eu brinco nos cursos que para aprender para ensinar a fazer a voz de elefante, eu cobro um curso separado. Isso aí não está dentro do preço. Eu mudei a minha voz e eu fiz uma atuação com ele, uma dramatização. Quem conversou com ele foi o elefante. Ele entrou nessa história comigo e ele contou para o elefante o que acontecia. Não verbalmente, ele mostrou as surras e etc. que ele levava. Isso tudo ficou gravado deu 6 DVDs da gravação desse encontro. Então, onde que eu fui tirar isso? Dessa história, desses recursos que você está falando. Eu não fiquei pensando, bom, se esse menino não falar, talvez eu fale. Não, isso na hora. Só que esses recursos não surgem do nada. Você tem eles muito estruturados. Foram 4 anos estudando psicodrama
que estão aqui dentro, estão aqui no meu corpo, não só na cabeça, estão no meu corpo, entende? E quando você precisa daquele recurso, como eu te disse, aí tem que estar naquela gavetinha, lá assim, opa, tá lá naquela gaveta na superior direita, tal, lá eu vou lá e busco. Não dá para ficar pensando como é que era que eu fazia lá, entende? Isso não é recurso. Você ter lido alguma coisa algum dia não é recurso. Recurso é uma coisa que você sente no teu corpo, na tua alma. É como eu disse para você quando a gente foi combinar, é pegar na mão do outro e seguir junto, entendeu? Assim, é esse encontro, é a arte do encontro. É, a necessidade vai te dizer o que fazer. Isso é recurso. Agora fala assim, deixa eu ver o que eu faço. Não, isso não é recurso, isso é bagunça, isso é desorganização, isso é outro nome. Mas o improviso com a criatividade, eles andam assim, né? E assim, o que eu preciso para ser criativo, desenvolver a criatividade, que eu falo que é muito mais um comportamento criativo, um pensamento e comportamento do criativo, do que sou criativo, que é um desenvolvimento de comportamento e pensamento criativo que eu desenvolvo durante a minha vida. Não é só na hora que você vai lá e está precisando desse recurso. Você desenvolve na sua vida. Sim. Eu lembrei de uma coisa aqui que tem. Eu antes, quando eu comecei a fazer histórias, quando eu comecei a fazer administração, depois eu comecei porque eu queria ter uma linguagem corporativa para trabalhar com desenvolvimento de pessoas no mundo corporativo. E aí eu me distanciei desse porquê e chegou uma hora que eu falei assim, não, então não sou mais atriz. Aí eu falei, não sou mais atriz. Não, mas aí eu continuava fazendo trabalhos como atriz, que me chamavam, e aí eu falava, não, então a atriz é a Fernanda Padilha. Não, agora o outro trabalho que eu vou fazer é a Fernanda Binhardi. Olha que loucura que eu fiz comigo. E aí Você foi criando comecei a falar, personas, né? Foi aí criando personas. eu falei assim, eu falei assim, e aí, pra mim, isso não tava bom, não tava certo, eu não tava integrada, eu não tava me incluindo, eu não estava me incluindo. Porque eu lembrei disso porque você incluiu esse menino você arrumou um jeito criativo de incluir esse menino nesse contexto aí, no que precisava ser feito. Mas eu tava nessa coisa, eu tava me medindo por uma régua que não era minha, porque eu fazia tanta coisa diferente, eu tinha tantas habilidades que as pessoas falavam, é falta de foco. E aí eu falava assim, não, não é falta de foco, mas eu não estava no meu self, admitindo, Aí até que um dia eu sonhei que tinha um monte de Fernanda, assim, e aí elas se juntavam. Eu falei, Encontraram. gente, isso, Vamos tomar um café juntos. é isso. Eu falei assim, pronto, vou integrar tudo. Quando eu decidi que eu ia incluir as minhas diferentes perspectivas internas, eu passei a minha vida fez assim. E depois eu fui descobrir, dentro desse meu estudo de desenvolvimento com improviso, que eu comecei a escrever o que eu tinha aprendido com improviso. Todo esse trabalho que eu faço é a partir da minha experiência e da teoria 1. E que o improviso é uma ferramenta de desenvolvimento porque ele inclui pensar, sentir e agir de maneira integrada. Então, eu preciso para improvisar e para ter isso que você teve, essa presença, por isso que eu falo que é um treinamento de presença também, porque você tem que sentir, pensar e agir. E para você agir, manifestar sua criatividade, você precisa estar no seu centro. Porque se você não está no seu centro, se você não sabe o que você é, se você não conhece os seus recursos internos, se você não se conhece, você vai se julgar. Você fala, nossa, mas como que eu vou? Nossa, mas eu vou me transformar em elefante. Nossa, mas muita gente tem essas travas, assim. E, na verdade, isso eu penso que para improvisar e para manifestar a nossa criatividade, que a criatividade precisa ser manifestada, porque você podia ter só pensado nisso e não realizado, não é criatividade. A criatividade precisa da ação. Então, para você fazer isso, você precisa estar no seu centro, e a maturidade. Porque é fazer o que precisa ser feito.
você fez o que precisava ser feito. Isso é E a- maturidade, é responsabilidade e autonomia, que são coisas importantes para a criatividade e para o improviso. Porque você não vai fazer só aquilo que está no, determinado por no alguém, roteiro. né? O script, tal. Não, você vai fazer aquilo que é necessário ali, que surge do momento. Você precisa disso ter autonomia e responsabilidade. E aí volta naquilo que eu falei um pouquinho antes. Acho que a gente passou até por cima disso. Talvez fosse até bom falar dessa questão da coragem. Não da coragem do macho man, mas a coragem de se arriscar. E se arriscar, se emocionar e se mostrar de um jeito que talvez não estivesse previsto. Como, por exemplo, nessa história que eu contei, ela estava sendo registrada em vídeo para ir para um processo judicial de perda do poder familiar. Então, e aí eu estou me arriscando ao que algumas pessoas poderiam chamar de ridículo, de ir para trás de uma cadeira, conversar com um elefante, que voz tem um elefante, né? Mas tão seguro de mim eu estava, que eu me permiti fazer isso. Eu sempre falo sobre isso, essa autonomia que é a internalização dessas regras de como as coisas funcionam, e ao saber como elas funcionam, você pode brincar com isso. O Jorge Bichuete, que de novo é um mestre de vida para mim, ele está aqui colocando, né, a brincriação de Mia Couto, a invencionática do Manuel de Barros, a peraltagem de Mário de Andrade. Nossa, aliás, eu não estou vendo aqui isso. O Perdão. Jorge, ele é simplesmente um gênio, mas enfim, ele trouxe essas coisas, e é isso, é essa arte de brincar com a coisa em tempo real, sabe? Não, eu acho que tem muito a ver com isso, Fernanda, assim, de tipo, ok, vamos lá, vamos ver o que que dá, vamos nos divertir no processo, mesmo que doa. Porque se doer, a gente aprende pelo menos também, né? Não pode doer e não fazer sentido. A gente pode ser dessa. Não propondo que a gente seja aqui sádico ou masoquista, mas que eu estou falando da dor no sentido de um fracasso momentâneo, um erro momentâneo, que te ensine. E você precisa aprender. Volta naquilo que a gente começou falando, né? O contínuo aprendizado. Isso é fundamental. Mas eu queria te ouvir sobre isso também, assim, ó, da questão da coragem. E vou te contar uma outra historinha para você elaborar em cima disso, tá? A Tá. gente está criando o roteiro juntos. E assim, gente, a gente não combinou nada disso, foi tudo improviso mesmo, tá? É, Isso. não tem sentido falar da arte do improviso se a gente combinasse o roteiro. Um dia um sujeito me procurou, ele queria tirar algumas coisas de mim no sentido de, ele queria saber como, a pergunta dele para mim foi, de onde que você tira essas coisas? Eu não vou dizer o contexto aqui porque entrega a pessoa e fica meio chato, ou muito chato. Mas como que você inventa essas coisas, cria essas coisas, os outros não fazem isso? Primeiro, acho muito ruim essa coisa de comparar uma pessoa com outra, porque cada um é cada um. E eu disse para ele, olha, isso, essa criatividade, ela não é de graça. Você tem inúmeras horas que você dedicou a estudar e pôr em prática o que você estudou. Não é só ler os livros, é ir lá e fazer. Então, se envolver com pessoas que te colocam numa circunstância que você tem que aprender. É se arriscar e se colocar nisso. Então, é ter consciência desses recursos teóricos, práticos, da tua experiência, de várias experiências, e falei para ele no final, o fundamental é o seguinte, coragem. Porque para criar algo, ninguém passou ali antes. Você não sabe que caminho é aquele. Você não sabe exatamente o que tem do outro lado. Você pode imaginar. Mas para andar na trilha da criação, é um risco. É um risco sempre. Esse risco é calculado, pode ser calculado com essas bordas que a gente está falando, o limite que você se permite ir até ali, mas não por acaso, por exemplo, as aulas de teatro tem muito isso, a exploração dos teus limites, do teu corpo físico, da tua mente, quanto você suporta. E vejam, esses dias a gente fez uma live na terça sobre teatro, sobre cinema. Eu falei para mim, das coisas mais incríveis que eu vi na história do cinema foi a interpretação do Heath Ledger, do Coringa, no filme do Batman. E que logo depois ele, né, não está mais conosco. Quanto isso tem a ver com aquele que ele ficou fechado dentro de um apartamento para construir aquele personagem que é tão assustador. E ele brinca com você com a mensagem.
Não com, isso é incrível, assim. Então esse cara foi buscar essa loucura dentro dele. Isso é muita coragem. E talvez ele tenha ultrapassado algum limite. Porque essa coragem cobrou um preço dele, né? Na vida dele, da morte dele, né? Mas assim, e aí? É 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10, como diria o Cazuza? Nossa, eu anotei algumas palavras que você falou aqui, eu vou tentar construir o raciocínio dentro de tudo que você falou. Primeira coisa, vou começar de trás para frente aí. O ator, e aí hoje eu vejo sentido em tudo que eu faço, para isso que eu faço hoje. Porque a gente precisa, por isso que a gente não julga, né? A gente tem essa coisa do teatro, do não julgamento. Porque a gente precisa reconhecer que a gente tem tudo na gente. E como você citou esse caso anterior, se eu tivesse na pele desse menino, o que eu ia fazer? Então, assim, primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho tudo dentro de mim. E aí, o ator, ele se dispõe a acessar esses sentimentos. Eu digo que ator tem que fazer terapia. Porque, assim, às vezes a gente acessa, e se a gente não tem consciência do que a gente está acessando, aquilo vem para fora, e aí vira uma bagunça na vida. Então, eu falo, ser ator tem que fazer terapia. E aí, então, você acessa, porque a gente tem Só uma facilidade. pausa. E mediador, e facilitador, e terapeuta. Por favor, todos façam terapia que vocês vão ajudar muito a si e aos outros. Não É só uma... verdade. É verdade, a gente precisa, todo mundo precisa fazer terapeuta. E aliás, a minha terapeuta fala, eu posso dizer aqui, que ela fala pra mim que ela nunca viu uma pessoa que você falou aí, né, sobre isso, que aprende que aprende com tudo. Ela falou assim, você aproveita tudo para aprender. E é assim que eu sou mesmo, assim, eu tenho essa coisa. Tudo que vem para mim é para o meu aprendizado. Mas voltando, então, assim, os atores eles têm essa predisposição para acessar esses sentimentos. Ele vai precisar aprender a lidar com as coisas, né? Eu falo que sempre o momento mais difícil de criação de um personagem é o momento no início, quando você não tem ainda, quando você está construindo, você não tem, porque assim, o que te protege é a concepção do diretor, o texto, a direção, quando você começa a criar relação com as outras personagens, porque aí você transforma aquilo que é seu, porque é seu. Sim, o ator sente de verdade, ele tem, é dele mesmo, não é fingir que está sentindo, ele sente. Mas aí quando ele passa a colocar aquilo como, bom, agora é do personagem, e isso dá uma tranquilidade, começa a ter contorno, começa a ter forma. E aí ele se dispõe a então saber que ele tem tudo dentro dele. Por isso que começando de trás. Aí você falou da dor. A dor, para mim, é um instrumento é um aviso que a gente precisa olhar para alguma coisa, Uhum. para fazer diferente do que a gente estava fazendo, do que a gente está fazendo. Que do jeito que a gente está fazendo não tá funcionando, eu preciso mudar. Então eu tenho que vir a dor para me mostrar, porque se não vem a dor, se não dói, eu não vou saber e vou morrer com aquilo. e não vou e não vou recalcular a rota. A gente precisa É. recalcular a rota de vez em quando. Então eu vejo a dor como e aí a dor como incômodo e uma coisa que eu sempre falo que é importante para o improviso é a gente saber lidar, permanecer no incômodo. Permanecer no incômodo, a dor é o incômodo. Então, saber permanecer no incômodo. E qual é o incômodo? O incômodo da incompletude, o incômodo do silêncio, o incômodo do vazio, o Da incômodo da incompreensão. incompletude, do não controle, de eu não saber, o incômodo do ponto de interrogação. Porque eu não tenho tudo estabelecido e escrito e roteiro que não. Então, Eu é amo, lidar. Hã? eu amo uma expressão em inglês que não fica bem tão bem em português, que é grace under pressure, né? Manter a graça sob pressão, né? Não é fugir da pressão, é tipo assim, tá, como é que eu me mantenho íntegro, inteiro com essa pressão, né? Eu adoro essa expressão, grace under pressure.
Sim, e aí eu vejo essa questão da coragem como esse permanecer no incômodo. E aí, é permanecer no incômodo, que eu acho que a gente vai chegar num lugar aqui que é permanecer nesse incômodo. Tem uma coisa que eu falei que eu me integrei, né, com todas as minhas diferentes perspectivas, e sempre que eu chego num, num grupo de líderes e tudo mais, de qualquer grupo que eu chego, eu falo que a gente fica com essa coisa separar, igual a Fia fazia lá, não, aqui é a Fernanda X, aqui é a Fernanda Padilha, né? Então, assim, aí eu falei, gente, não tá separado. Não tá aqui É, que eu tô, não tá separado. Então, uma eu coisa sempre só. falo, a gente precisa ter uma chave mestra para abrir todas as portas. Isso não significa que a gente não vá se adequar no ambiente que a gente está. Mas a gente tem que ter uma chave mestra que não vai encobrir a nossa essência, para a gente não tapar a nossa essência. Nossa essência precisa aparecer onde quer que a gente esteja. Então a gente não pode fazer isso, é ter essa chave mestra. Então, a gente chega num lugar que o que a gente precisa fazer o que a gente. Agora a gente tá todo mundo trabalhando em casa, né? Tá em casa, então assim não dá para separar. Aproveita esse momento para fazer isso, para integrar e perceber seus valores, porque você não vai trabalhar, eu vou trabalhar o meu profissional. Agora eu vou trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, porque agora é como fala assim, agora eu vou trabalhar minha mente, agora eu vou trabalhar meu corpo. Não, a gente tem que integrar. Então, assim, É o que tudo você junto. precisa fazer para ser melhor? Seja lá o que você faça na vida, é se desenvolver pessoalmente, é se investigar, é saber, é ter esse seu self construído que te dá estrutura, que não é qualquer ventinho que derruba. E aí, e isso vai dando coragem para gente se colocar nessas situações de risco, de vazio, de incompletude, de não saber. Não sei Fernanda, se eu... não, o problema nosso aqui é o seguinte, a gente não está preocupado com a estrutura, mas o Instagram tá. Então o Instagram está avisando que a gente ele nos dá o direito de ficar uma hora aqui, e aí a gente tem 2 minutos e pouco para terminar essa uma hora. Mentira, já? Já. Então, eu acho que seria legal, não a gente reiniciar a live, eu acho que a gente voltar no outro dia. E aí, até um outro direcionamento, por exemplo, a gente pode falar mais de processo, né? Que processo eu utilizo para acessar os meus recursos internos? Que processo você utiliza? Porque isso vem da tua trajetória, vem da minha trajetória, é, Uhum. de onde, como, que caminhos eu utilizo para chegar lá, né? Para Uhum. fazer isso estar disponível o tempo todo. E a gente já descobriu que a gente tem processos diferentes. Você é daquela com a área de trabalho cheia de ícones, eu sou com aquele com as pastinhas todas nomeadas, assim, ó, todas, né? Mas, Paulo, eu estou conseguindo me organizar melhor. É, Eu tô olhando para isso. mas eu não disse que tá certo ou tá errado, são estudos. Fernanda, vamos usar esse 1 minuto e meio que a gente tem para a gente se despedir? Vamos lá. Vamos, a gente volta no outro dia para falar Eu sobre, acho para que terminar sim. esse assunto que é infindável. Eu Quero te acho que agradecer, agradecer por esse universo, por essa sincronicidade aí que a gente se encontrou nesse algoritmo de é, isso, coloco isso como encontro quântico, porque muito boa. né? A gente se encontrou aí por esse meio e identificou um porquê, falamos, não, tem assunto aí. Então, quero te agradecer, obrigada, agradecer a todo mundo que permaneceu com a gente, a Érica que acabou aí. E a gente volta outro dia para continuar esse assunto. Eu te agradeço esse universo também, e qualquer dia eu vou contar como é que eu explico sobre quando me perguntam, porque eu lido muito com situações de crime, né? Se os sujeitos que cometeram crimes têm solução, se vão mudar. Eu falo para eles do paradoxo do Schrödinger, da física Do quântica. gato. Aí é do gato de Schrödinger, eu conto essa história. Como que eu explico isso? Te agradeço, e foi muito divertido. Aposto não, eu vi muitos comentários que foi divertido para eles também. Faltam 30 segundos, eu vou salvar essa live, se o Instagram permitir, e a gente pode compartilhar e se divertir assistindo ela depois. Um beijo grande para ti, um beijo para todo Beijo mundo que para estava todos. aqui.
É, até, especialmente tu, Jorge, nós vamos fazer uma live juntos, a gente vai contar muitas histórias e rir juntos também, tá? Um beijo, gente, um abraço, tchau, tchau, É. tchau, Fernando, obrigadão.